Olá, queridos espectadores do canal Quinta Marcha! Hoje falaremos a respeito da vitória de Alexander Stubb na corrida presidencial da Finlândia. Conhecido por suas fortes posições contra Putin, Stubb conquistou o cargo máximo do país, prometendo um firme não à diplomacia com a Rússia, enquanto persistir a invasão da Ucrânia. No último domingo, dia 11 de fevereiro, a Finlândia presenciou uma disputa acirrada pela presidência, onde Alexander Stubb saiu vitorioso com 51,6% dos votos, superando seu competidor, Pekka Haavisto, que obteve 48,4% dos votos. Esta eleição presidencial marcou a primeira desde que a Finlândia aderiu à OTAN, colocando temas como a aliança, a postura da Rússia de Putin e a invasão da Ucrânia em destaque nas discussões e na campanha eleitoral. Alexander Stubb, uma figura proeminente na política da Finlândia, com experiência como primeiro-ministro de junho de 2014 a maio de 2015 e como ministro das Finanças de maio de 2015 a junho de 2016, mostrou uma abordagem rigorosa em relação à Rússia. Em seu discurso vitorioso, ele enfatizou a recusa em dialogar ou comunicar-se com Putin e o governo russo enquanto prossegue a invasão ucraniana. A adesão da Finlândia à OTAN desencadeou uma pressão intensa por parte da Rússia, que respondeu enviando milhares de imigrantes ilegais de países distantes como Iraque e Somália para as fronteiras finlandesas, forçando a Finlândia a fechar todos os seus postos fronteiriços com a Rússia em dezembro de 2023. Para a Finlândia, esta situação representa um exemplo clássico de guerra híbrida, similar às ações de Lukashenko contra a Polônia, onde Putin emprega a tática de enviar massivamente imigrantes para desestabilizar um país rival, visando sobrecarregar seus serviços sociais. Durante sua campanha, Alexander Stubb não apenas endossou as medidas tomadas pelo presidente anterior, mas também prometeu manter fechadas as fronteiras com a Rússia por um período indefinido, demonstrando uma postura firme contra as pressões externas. Sobre a adesão da Finlândia à OTAN, foi comentado que, por décadas, o país esteve se preparando para um confronto potencial com a Rússia, chegando agora ao ponto de se considerar totalmente preparado. Mas o que leva a Finlândia a adotar uma postura tão defensiva contra a Rússia ao ponto de eleger um líder declaradamente anti-Putin? A história turbulenta entre Finlândia e Rússia oferece algumas respostas. Historicamente, até o século XIX, a Finlândia fazia parte do Império Sueco, que em seu auge no século X era uma das maiores potências europeias. Contudo, no início do século XIX, após a derrota da Suécia nas mãos da Rússia czarista, a Finlândia foi cedida à Rússia, originando o Grão-Ducado da Finlândia em 1809. Durante o domínio russo, apesar de uma certa autonomia, os finlandeses estavam submetidos ao Império, inclusive sendo forçados a fornecer contribuições e soldados para as guerras czaristas, uma realidade bastante opressiva. Em 1917, aproveitando-se do caos provocado pela Revolução Bolchevique na Rússia, a Finlândia declarou sua independência, marcando o início de uma nova era de soberania. Embora Lenin tenha oficialmente reconhecido a independência da Finlândia, certas disputas territoriais permaneceram pendentes. Utilizando isso como pretexto, Stalin decidiu atacar a Finlândia em 30 de novembro de 1939, no episódio que entraria para a história como a Guerra de Inverno. Esse ataque ocorreu logo após a Alemanha ter conseguido uma vitória rápida contra a Polônia em setembro do mesmo ano, com Stalin buscando provar que também poderia conquistar vitórias ágeis. Para isso, ele mobilizou mais de 400 mil soldados contra as forças finlandesas, que contavam com apenas cerca de 120 mil homens na época, a despeito da enorme vantagem numérica e tecnológica dos soviéticos, que contavam com milhares de tanques e aeronaves, em contraste com os finlandeses que lutavam sem blindados, utilizando esquis e trenós puxados por renas. A primeira ofensiva soviética foi devastadoramente derrotada pelos finlandeses. Stalin foi forçado a enviar cada vez mais tropas para o conflito, transformando-o em uma verdadeira carnificina. Até março de 1940, após 3 meses de combate, Stalin havia enviado mais de 750 mil homens ao campo de batalha, com cerca de 388 mil soldados soviéticos mortos ou feridos.
No entanto, sem apoio internacional e isolada, a Finlândia teve de ceder à pressão, rendendo-se e entregando a Stalin territórios ao sul, perto de Leningrado. Em junho de 1941, com o início da Operação Barbarossa pela Alemanha contra a União Soviética, a Finlândia aproveitou a chance para tentar recuperar as áreas cedidas a Stalin, dando início, em 25 de junho, à chamada Guerra de Continuação. Inicialmente, os finlandeses conseguiram retomar o controle das regiões perdidas em 1940. Mas com a virada da guerra em 1944 e a retirada alemã da União Soviética, a Finlândia foi forçada a assinar um armistício com Stalin em setembro daquele ano e a declarar guerra à Alemanha. Isso levou à expulsão de 250 mil soldados alemães que estavam entrincheirados em território finlandês. Ao final da Segunda Guerra Mundial, reconhecendo a resiliência finlandesa, Stalin concedeu ao país uma ampla autonomia interna, exigindo em troca sua neutralidade na Guerra Fria. A Finlândia conseguiu manter-se distante da influência soviética, diferentemente de outros países ocupados pela União Soviética, como a Polônia, mantendo-se livre e recusando-se a aderir à OTAN em várias ocasiões. Essa perspectiva começou a se alterar significativamente após a invasão russa da Ucrânia em 2022. Anteriormente, as pesquisas indicavam uma resistência dos finlandeses em aderir à OTAN. Contudo, a invasão pela Rússia causou uma reviravolta na opinião pública da Finlândia, resultando em um apoio maciço à entrada do país na aliança militar. O ataque à Ucrânia por Putin, utilizando pretextos questionáveis, fez com que os finlandeses, compartilhando uma extensa fronteira de 1.350 quilômetros com a Rússia, percebessem o risco de uma invasão similar. Isso foi crucial para a decisão da Finlândia de se afastar de sua longa política de neutralidade adotada desde 1945. Por décadas, a consciência de uma possível agressão russa influenciou profundamente a doutrina militar da Finlândia, que se baseava na premissa de que qualquer conflito futuro viria da Rússia. Esta mentalidade definiu várias gerações no país, incluindo a do presidente eleito Alexander Stubb, cujos avós lutaram contra os soviéticos nos anos 30 e 40, enquanto ele e seus pais viveram sob a sombra da Guerra Fria, temendo uma nova invasão soviética. Agora, em 2024, diante das claras ambições expansionistas de Putin, a Finlândia toma medidas decisivas para assegurar sua soberania e liberdade. A eleição de Alexander Stubb, um líder declaradamente anti-Putin, reflete o compromisso da Finlândia com essa causa. E para você que acompanha o canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as atualizações.